em chegando o 7º mês, que não é julho, tá bom? É 7º mês, mas não é julho, porque julho é o 7º mês do nosso calendário. Eles lá viviam no calendário judaico. 7º mês no calendário judaico é o mês de Tisri. É até ruim de falar, que é T-I-S-R-I. Como é que você fala? Né? Tisri. É ruim. É porque é hebraico. O hebraico é ruim de falar mesmo. Tisri. É assim, doido. Então é o 7º mês, é de Tisri, que dá mais ou menos para nós aqui, mais ou menos no final de setembro, início de outubro, por aí. Tá bom? Então quando chegou esse mês, que era o mês, se você for estudar lá o Levítico, se você vier na próxima aula do Instituto Bíblico, sábado de 8 ao meio-dia, ou quarta de 7 às 10 da noite, você vai aprender, porque nós vamos estudar Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. Já fizemos a introdução, agora vamos livro por livro. Quando passar em Levítico, nós vamos aprender as principais festas judaicas. E você vai ver que tinham festas importantes que aconteciam no mês de Tisri, ou Tisr, gutural, hebraico. Então, no mês de Tisri, por exemplo, no dia 10 de Tisri, era o dia da expiação, o dia que o pecado era perdoado para todo mundo. Levítico 16 em diante vai dar todas essas orientações. No mês de Tisri também acontecia a festa dos tabernáculos, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então Neemias, aproveitando essa ocasião, porque o Neemias conhecia a lei de Moisés, conhecia a orientação de Levítico, ele falou, quer saber? Vou aproveitar que é o mês de Tisri, aproveitar que esse mês tem festa de expiação, tem festa de tabernáculo, e eu vou trazer esse povo aqui de volta, vou fazer uma leitura da lei, e vou lembrar esse povo que o nosso Deus, 1000 anos atrás, porque Neemias está mais ou menos 1000 anos depois de Moisés, gente. Aí o Neemias fala assim, ó, já passou 1000 anos, e nem é uma expressão hiperbólica, não é figura de linguagem, é literal, já passou uns 1000 anos, desde Moisés até agora, e eu acho que esse povo está meio esquecido do que é que Deus pediu para a gente fazer. Passamos 70 anos cativo lá na Babilônia, agora que a gente voltou para Jerusalém, e pode voltar a ser crente do jeito que Deus mandou, porque não tem mais Nabucodonosor obrigando a gente a fazer besteira, então, deixa eu relembrar esse povo o que o nosso Deus pediu. E aí começa a história. Estando os filhos de Israel nas suas cidades, mas quando eles voltaram da Babilônia, eles não ficaram todos em Jerusalém? Sim, mas Jerusalém é uma região grande, que tem ali vilarejos, pequenos lugarzinhos, que podem ser traduzidos também como cidades, entendeu? Lugares ao redor, é como se fosse Vitória. O povo saiu lá do Rio de Janeiro, que eles foram escravizados, os capixabas foram escravizados lá no Rio de Janeiro, e depois eles foram libertos e voltaram para Vitória. Só que não é Vitória, teve gente que ficou na Serra, teve gente que ficou em Cariacica, teve gente que ficou em Vila Velha, teve gente que ficou em Viana, só que a gente chama toda essa região de Vitória. Então Jerusalém é o nome da região lá que eles voltaram, mas tinha uns lugarejos em volta. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Aí aqui é uma metáfora para dizer, o povo estava unido na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, e que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então o que está acontecendo? O Neemias é o líder da reconstrução dos muros. O povo está desanimado, o povo não quer reconstruir os muros. Por que o povo não quer reconstruir o muro? Nem o templo. O Zorobabel era o líder da reconstrução do templo e enfrentou dificuldade porque nem todo mundo queria ajudar. O Neemias era o líder da reconstrução do muro e enfrentou dificuldade porque nem todo mundo queria ajudar. Por que nem todo mundo queria ajudar? Porque aquele povo que voltou da Babilônia para Jerusalém não tem uma ligação afetiva com aquela cidade. Nem com aqueles muros, nem com aquele templo. É só você fazer a conta, presta atenção. Quando o povo estava em Judá,
que Nabucodonosor veio por volta do ano 586 a.C., aquele povo ali foi atacado por Nabucodonosor e foi levado como escravo. Crianças morreram, porque criança só dá trabalho. Idosos morreram, porque idoso só dá despesa. Isso era a mentalidade do Nabucodonosor, não é eu que estou falando não, tá? Estou só contando a história da Bíblia. Crianças e idosos para nós vale muita coisa, hein? Vocês prestem atenção, hein? O Nabucodonosor não queria cuidar de gente. Ele não é pastor não, gente. Ele é um cara doido lá, endemoniado. E o negócio dele é o seguinte: o que esse povo pode me servir para aumentar a minha riqueza e o meu império? Eu vou levar eles para trabalhar para mim como escravo. Criança dá para trabalhar como escravo? Idoso dá para trabalhar como escravo? Não. O que ele mandou fazer? Mandou matar tudo. O que é criança e o que é idoso, você dá uma olhada lá. Se tiver um porte físico, aguentar peso, tiver saudável, dá uma olhada nos dentes, e tiver beleza, pode amarrar e trazer e vai virar tudo escravo. Por isso que só foram na linguagem bíblica, os jovens. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, o Sadraque, Mesaque, Abednego, tudo jovem. Por quê? Porque ele priorizou levar os jovens. Porque jovem ainda aguenta trabalhar, aguenta peso, tem saúde e tal, e tal, e tal. Então o que aconteceu? O povo que foi para a Babilônia tinha em média, 15, 20 anos de idade, gente. Porque era a turma jovem. A turma já adulto, casado, já com os cabelos meio grisalhos, já com os tetos solar assim, conversível, não levou não. Então faz a conta comigo. Por mais novo que foi, vamos supor que tinha um menino lá de 10 anos, que tem uns meninos de 10 anos que já é bruto, né? Você vê o Rashid Júnior. O Rashid Júnior tem 6 anos, gente. O Rashid Júnior é quase um adulto já. O menino pisa assim, chega, treme. 6 anos, imagina o Rashid com 10 anos. Levava fácil. Então tem uns meninos com 10 anos que já está robusto. Por mais novo que fosse um jovem, 10 anos de idade, levou. Quanto tempo eles ficaram lá no exílio? 70. O menino que foi com 10 agora tem quanto? 80. Como é que ele volta? 300 e tantos quilômetros lá da Babilônia até Jerusalém, andando a pé no deserto. Como é que aguenta? Não aguenta. Então, quando os portões da Babilônia se abriram e Ciro, rei da Pérsia, abençoou Neemias para voltar e reconstruir Jerusalém, o Neemias chegou lá e falou: aí galera, nós estamos liberados. Quem quer ir comigo de volta? Aquele menino de 10 anos, que agora estava lá com 80, olhou para o Neemias e falou assim: você pode ir, meu filho. Não, mas nós estamos livres, vamos voltar para reconstruir a nossa cidade. Que cidade? Eu já estou com 80, meu filho. Eu vou viver mais uns 2, 3 anos aqui, ó. Eu estou aposentado aqui pelo Nabucodonosor, aqui eu já criei meus filhos, aqui eu já tenho família, eu já faço meu churrasquinho aqui todo sábado, eu já crio meus bichinhos ali, já planto minha taiobinha aqui do lado. Eu vou fazer o quê em reconstruir Jerusalém? Você pode ir com quem você quiser, eu não vou nada. Mas o senhor não tem memória, o senhor não se lembra como que era bom lá em Jerusalém, os cultos que a gente fazia, e como que era bom. Eu lembro, era muito bom, mas agora eu já estou no final da vida, eu não quero isso para mim mais não. Então quem é que voltou com Neemias? A turma nova, a turma que estava começando a vida na Babilônia e ainda não tinha se agarrado a nada que prendesse. Não tinha arrumado um bom emprego, não tinha construído uma boa casa, não tinha comprado uma grande porção de terra. O cara está começando a vida, ele não tem nada que prende ele na Babilônia. Ele quer saber? Já que lá eu posso ter uma casa própria, porque a terra lá é minha, vou voltar para lá, já que é para começar, em vez de começar aqui, eu começo lá. E aí ele foi. Então essa turma que chegou lá com Neemias, que é um galerão, tá? A gente fala assim, foi pouca gente, papo de 100 mil pessoas. A gente pensa assim, né? O povo voltou da Babilônia para reconstruir Jerusalém. O que a gente pensa? Foi um ônibus. Parou um ônibus na porta da Babilônia, lá o Neemias, bora galera, quem quer voltar? Juntou um ônibus lá, eles desceram e construíram o muro e tal. Gente, nós estamos falando de uma nação, nação é gente com força. Então, tinha quase 500 mil, dizem os eruditos. Quase 500 mil pessoas
hebreus, judeus morando na Babilônia, no tempo do exílio. E cerca de 100 mil voltaram para habitar em Jerusalém. É muita gente. 100 mil é muita, principalmente para aquela época, 100 mil é gente considerável. Mas se você pensar que quando saíram do Egito, saíram entre 2 a 5 milhões de pessoas. Então, foram 4 viagens, com o Zorobabel, depois com o Esdras e 2 com o Neemias. Nessas 4 viagens, que duraram um período mais ou menos de quase 100 anos, gente. Foi uma viagem, aí passou um tempão, aí deram outra viagem, aí passou um tempão, aí deram outra viagem. Porque a gente vai lendo na Bíblia e não percebe que de um versículo para o outro passou 10 anos. Entendeu? Então, por que o pessoal está desanimado de reconstruir os muros? Por quê? Porque eles não conhecem aquela terra. Eles nasceram na Babilônia, eles são filhos de judeu, eles não são judeu de verdade. Entendeu? Eles são filhos de crente, eles não são crente. Eles ouviram as histórias do pai deles, mas eles não viveram experiência com o Deus deles. Eles nunca fizeram um culto para Deus. Eles nasceram na Babilônia, e na Babilônia eles só aprenderam a adorar o Nabucodonosor, o Deus do sol, da lua, do gambá, do não sei o que os babilônicos adoravam lá. Quando agora ele vai na caravana, e chega lá em Jerusalém, e começa a reconstruir as coisas, ele desanima. Por quê? Porque ele não tem ligação afetiva com o lugar, ele não viveu nada ali. Aí ele chega lá e vê, os muros estão tudo depredado, o templo está só a carcaça, todas as plantações queimadas, tudo destruído. Por isso que o Salmo 126 diz, aquele que vai andando, semeando e chorando, voltará com alegria trazendo seus feixes. Porque o Salmo 126 é um salmo pós-exílico, que foi escrito exatamente nesse momento. Por isso que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Olha, estamos livres, é um sonho, aleluia. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, vamos voltar para casa, vamos reconstruir Jerusalém. Sião vai voltar a ser a morada do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou lá e falou, misericórdia, está tudo destruído. Tem que começar a plantar do zero. Aí eles ajoelham, olham para o céu e dizem, ó Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, como uma tromba d'água, ajuda a gente, mas ajuda depressa, porque a gente não tem nada mais aqui. Verso 4 de Salmo 126, como as torrentes do Neguebe. Aí vem o 5, que diz o quê? Quanto a gente estava andando e semeando e chorando, mas a gente sabe que quando vier o tempo da colheita, a gente vai sorrir. Então o que é que está acontecendo aqui? O povo já chegou, o povo já arrumou a casa, o povo já plantou, já começou a colher, e aí o Neemias chamou o povo e falou, gente, vamos nos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos, e para onde nós vamos? 1000 anos atrás, o nosso Deus deu algo na mão de Moisés, o líder que libertou os nossos pais das mãos de Faraó. Vamos lembrar o que ele falou? E aí começam a ler a lei, e o povo começa a escutar a lei. Ah, mas aquele povo está ouvindo uma pregação que eles já conhecem. Não conhece não, meu filho. Porque lá na Babilônia não tinha pregação, lá na Babilônia não tinha culto. O máximo que eles conseguiam fazer na Babilônia era se organizar em pequenos grupos para não deixar a memória da lei morrer entre os anciãos. E aí surgiu um conceito chamado sinagoga, um lugar que a gente senta para aprender juntos. Sinagogue. E esse conceito depois foi importado para a Judéia, e as sinagogas se espalharam pelo território, que foi uma estratégia do exílio para que eles não se esquecessem da lei.
Porque não tinha templo, não tinha mais onde se reunir, onde aprender a lei, não tinha mais sacerdotes, não tinha mais rabinos. Com quem que eles iam aprender? Se juntaram em pequenos grupos, e o que sabia mais ensinava quem sabia menos, e assim sucessivamente até todo mundo saber alguma coisa. Amém? Então o Esdras trouxe o livro da lei, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, no centro da cidade, vamos botar assim, né? Que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Quando o sol nasceu, 6 horas da manhã, ele começou a ler. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Gênesis. Assim diz o Senhor. E Êxodo. Assim diz o Senhor. Levítico. Assim diz o Senhor. Foi até meio-dia, meu filho. 6 horas de leitura da lei. Toma no lombo aí, ó. Perante homens e mulheres e todo mundo que podia entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. 6 horas de leitura, não é nem de explicação e pregação. Eu já vi um cara falar uma vez, porque o Neemias pregou 6 horas, e o povo estava com o ouvido atento. Eu falei, não, 6 horas foi só para ler o texto. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 3, 4. É assim? Aí da onde tirou que o púlpito certo, sagrado, santo, bíblico, é de madeira. E não pode mexer nele não. Fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, que não é o comediante, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Só os caras top lá de Jerusalém, que sabia a Bíblia com força, que veio treinado lá da sinagoga para ensinar o povo. Ele falou, fica aqui, uma turma do meu lado, uma turma do outro lado, e tome lei. Pei. Esdras, verso 5, abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha aí de onde tirou que tem, que quando for ler a Bíblia tem que estar em pé. Reverência. Oh meu Deus. Versículo 6. Esdras bendisse ao Senhor, louvou a Deus, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, aí de onde vem, ó. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, botaram a boca no pó. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadai, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, líder, e Esdras, o sacerdote e escriba, e todos os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis. Ou seja, hoje, lembra da história? Estava reconstruindo, andando, semeando e chorando. Aí ele diz, hoje não pode chorar, não pranteeis, chora não. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aí a gente pensa, olha, o povo estava comovido, emocionado. Porque enquanto lia a lei de Moisés, o povo chorava de contrição. Que de contrição? Chorava de desespero. Porque eles ouviam, não faça isso, não faça aquilo, não age dessa forma, não come essa comida, não trabalha nesse dia, não adore outros deuses. E eles falavam, mas a gente está fazendo tudo errado.
tudo errado, tudo errado. Ai, ai, assim diz o Senhor, se fizer errado, todo mundo vai morrer. Se fizer errado, todo mundo vai perder a terra. Nós estamos tudo errado, vai morrer, vai perder a terra. Chorava de desespero, meu filho, de medo da lei. E contrição, arrependimento. Versículo 10. Disse-lhe mais: ide, come carne gorda, toma bebida doce, tome aí o triglicerídeo e colesterol, e enviai porções aos que não têm nada preparado, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa, com V, vossa força. O que é que está acontecendo aqui, gente? O povo voltou da Babilônia, está reconstruindo a cidade, os muros, as plantações, as casas, e está dando muito trabalho reconstruir. Eles não têm recursos, e eles não têm ajuda, e ainda tem umas pragas de um Sambalate e Tobias que atazana a vida deles para atrapalhar. Então o povo está chorando, e está trabalhando, e está murmurando, e está trabalhando, e está reclamando. Na Babilônia era melhor, na Babilônia não tinha que trabalhar assim. Era melhor ser escravo na Babilônia do que ficar aqui. E aí o Neemias olhou aquilo e falou: quer saber? Vamos socar a Bíblia nesse povo. Porque o povo reclama muito, é falta de Bíblia. Povo que chora muito, vida, céus, é falta de Bíblia. Não é? Mas Neemias, vamos fazer o quê? Um EBD? Não, vamos fazer 6 horas, meio-dia. Meio-dia, de 6 da manhã até meio-dia. Vamos ler a lei toda. E depois que acabar, aí nós vamos separar o pessoal, o Esdras, que é o sacerdote, com os outros levitas, vão continuar ensinando o povo, explicando para o povo, e até 6 horas da tarde o povo vai entender aquilo que foi lido. E depois a gente manda eles para casa e fala: agora janta, come bastante, bebe bastante, e para de chorar, engole esse choro. Por que, Neemias? Porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece. Porque se vocês não têm motivos para sorrir, o único motivo que vocês precisam é o Senhor. O Senhor não prometeu a terra? Prometeu. O Senhor não falou com Moisés que daria? Falou. O Senhor não disse que cumpriria a promessa? Disse. O Senhor não falou através dos profetas que ia deixar a gente penar na Babilônia? Falou. Mas Ele também não falou que ia trazer a gente de volta? Falou. E Ele não trouxe? Trouxe. E Ele não falou que ia reconstruir tudo? Falou. E Ele não está reconstruindo? Tá. E o rei da Pérsia, ímpio, não patrocinou tudo aqui? Patrocinou. Então quem é que está sustentando tudo isso? É o Senhor. Então o Senhor é motivo suficiente para a gente parar de chorar. Vamos fazer a terra se alegrar, porque a única coisa que nós precisamos para sorrir é ter a certeza de que o Senhor está conosco. A sua palavra é fiel. Se Ele falou que vai fazer, vai. Se Ele falou que vai dar, vai. Se Ele falou que vai reconstruir, vai. Tudo que Ele falou se cumprirá, porque nada pode frustrar o propósito do Senhor. Ah, mas a vida é difícil. Sim, ainda assim temos o Senhor, motivos para sorrir. Ah, mas vem a enfermidade. Sim, mas ainda assim, na enfermidade, temos o Senhor, motivo suficiente para sorrir. Ah, mas vem o tempo de escassez, quando não tem nada e está faltando tudo. Ainda assim o Senhor não nos falta, motivo suficiente para sorrir. Ah, mas nós não temos muitos recursos para realizar a obra de Deus, mas temos o Deus da obra, isso já é suficiente para colocar um sorriso no nosso rosto. Aleluia! Pode faltar tudo, irmãos,
Pode faltar dinheiro, pode faltar o ânimo, pode faltar saúde, pode faltar uma pessoa, pode faltar tudo, mas uma coisa não nos faltará: o Senhor. E se Ele é o nosso pastor, nada nos falta, porque Ele é tudo que precisamos. Portanto, nós precisamos fazer missões, fazer evangelismo, falar de Deus, pregar a lei. 1 hora, 2 horas, 6 horas direto. 12 horas. Lê, depois explica, depois ensina. Porque a alegria do Senhor, onde nós temos a fonte da certeza que o Senhor é a nossa alegria, é neste livro, irmãos. É na lei do Senhor que Ele se revela como a única coisa que precisamos para sorrir. Vai ser difícil? Vai, Ele não disse que ia ser fácil. Facilidade Ele não prometeu. Aqui tem facilidade prometida? Na lei de Moisés, muito menos. Nos profetas, nos escritos, nem nos evangelhos, nem na história da igreja primitiva teve facilidade, nem nas cartas de Paulo, nem nas gerais, muito menos no Apocalipse promete facilidade. Mas uma coisa ele promete: possibilidade. Não vai ser fácil, mas vai ser possível. Porque para Deus, nada é impossível. Esse é o nosso Deus, um Deus que reconstrói uma cidade, um Deus que reconstrói uma nação. É o mesmo Deus que reconstrói uma igreja, que reconstrói uma família, que reconstrói um casamento, que reconstrói uma vida, reconstrói um ministério, reconstrói um propósito, reconstrói um povo. Porque Ele é o Deus de reconstruções. Não importa o erro que cometemos, não importa o tempo de cativeiro que passamos, não importa a escassez que nos abateu, importa é que grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. O povo estava sofrendo, ralando naquele sol quente, construindo muro, plantando semente, arando terra, e aguando, e aí pega espátula, e pega espada, e tinha guerra de um lado, e muro para construir do outro, e templo para reerguer do outro. Era muito serviço, pouco recurso, eles estavam desanimados, não tinha ligação afetiva com aquele lugar. Tudo isso era uma correnteza contrária. E eles precisavam de uma motivação. E aí o Neemias tem um estalo. Pá! Onde está a fonte da motivação desse povo? Na lei do Senhor. Vamos ler a lei. Vamos explicar a lei. Vamos trazer de volta a lei. E aí o povo, diante da lei, vai se arrepender e vai perceber que o único motivo para chorar são os nossos pecados. O que fez o povo chorar não foi o quebrantamento, a emoção. Eles arrepiaram, olha que linda a lei de Moisés. A lei de Moisés é só pancada, gente. É só não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. É só proibição e pancada. Portanto, o que fez o povo chorar foi que diante da lei eles se reconheceram como pecadores. E aí se deram conta que na verdade eles estavam chorando pelo motivo errado. Porque eu e você somos assim. A gente quer comer a picanha, mas só deu para ter o acém. Aí a gente chora porque queria a picanha, e a gente acha que isso é motivo justo para chorar. Aí Deus abre a lei e fala assim: você quer um motivo justo para chorar? Eu vou te dar aqui, ó. Vou te mostrar onde você vai passar a eternidade, seu pecador miserável. Aí você fala: não, Senhor, misericórdia. Então engole esse choro, bota um sorriso nesse rosto e mastiga esse acém como se fosse picanha.
Entendeu? Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa era assim. Quando eu ficava com pirraça, minha mãe vinha, tinha um fio de antena de televisão embolado atrás assim da cômoda. Ela pegava aquele fio, olhava dentro do meu olho e dizia assim: você quer motivo para chorar? Eu vou te dar um motivo para você chorar. Aí eu já... Não, mas você não está chorando? Está chorando por quê? Porque não achou o chinelo? Procura direito, rapaz. Meu chinelo, cadê meu chinelo? Ah, você quer um motivo para você chorar? O mais difícil é ter o chinelo. O mais difícil é comprar o chinelo. Achar o chinelo é o mais fácil, rapaz. Mete a cara no chão aí, olha embaixo, abre as coisas, vai lá no quintal, se vira, acha esse chinelo e para de chorar. Agora, se você quiser um motivo de verdade para chorar, eu te dou. Aí eu já... não. É exatamente isso que Deus fez com aquele povo. Entendeu? Mesmo jeito que minha mãe usava o fio da antena, Deus usou o Neemias. O Neemias foi o fio da antena de Deus. O povo estava chorando. E Deus olhou do céu e falou: esse povo é pecador, miserável, rebelde, estão me desobedecendo todos os dias, rasgando o meu coração, entristecendo o meu espírito. Eu tinha motivo para matá-los e ainda estou abençoando, e eles acham que tem motivo para chorar? Deixa eu dar um motivo para chorar. Vocês querem um motivo para chorar? Vai, Neemias, mostra para eles a lei. Aí o povo assustou e falou: não, Deus, não, tá bom, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ah, então tá bom, vocês não querem chorar mais não? Não, Deus, quero não. Não, tá bom, é melhor plantar, né? Pelo menos terra a gente tem, né? Porque se está dando trabalho para plantar, significa que eu tenho terra. Se eu não tivesse terra, eu não tinha que plantar, mas também não tinha terra, né, Deus? Então você está entendendo como é que funciona, né? É assim que funciona, eu te dei tudo que você precisa. O problema é que você é mimado. Você quer a comida, mas você quer mastigada ainda. Então, muitas vezes, eu e você, a gente não consegue fazer a terra se alegrar ao nosso redor, porque a gente acha que tem motivo para chorar. Porque a minha casa não é como eu queria. Porque meu carro não é o que eu queria. Porque meu cabelo não está caindo, eu queria o cabelo grande, meu cabelo está caindo. Aí eu vou e abro esse livro e começo a ver o quão pecador eu sou, o quão rebelde eu tenho sido, como que eu estou longe de ser igual o meu Senhor e modelo Jesus Cristo. Como que Deus se entristece comigo cada vez que eu penso essas coisas, cada vez que eu falo esses negócios, cada vez que eu faço essas coisas. Gente, como eu sou miserável, como eu sou pecador, o que que eu mereço? Gente, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, eu mereço a morte. Então, só de eu não estar morto, eu já tenho motivo para agradecer. Minha casa pode não ser a que eu queria, meu carro pode não ser o que eu queria, minha vida pode não estar do jeito que eu queria, mas pelo menos eu estou vivo, estou respirando, estou falando, estou ouvindo. Já comi 2, 3 vezes hoje, sendo que tem cerca de 30% da população mundial que hoje não botou nada na boca ainda, não teve o que comer ainda. E eu achando que eu tenho motivo para chorar, e aí Deus, na sua lei, começa a me mostrar que o único motivo justo que eu teria para chorar são os meus próprios pecados. Sabe, queridos, se a gente começasse a chorar mais pelos nossos erros e agradecer mais pelas dificuldades, teríamos motivo para fazer a terra se alegrar. Teríamos motivos. Porque, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça. Não merecemos nada, é graça.
na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Estou lendo Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados com ele, então seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, não é só isso não, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O apóstolo Paulo está escrevendo para os romanos. A igreja de Roma era a igreja que estava mais perto da pior fonte de perseguição. A igreja primitiva era perseguida pela filosofia grega, pela religiosidade judaica e pela política romana. Porque o cristão falava, Jesus é meu Senhor, e os romanos diziam, não, o Senhor é o César, Kyrios, César, ele é o Senhor. Não, meu Senhor é Jesus. Nega isso, isso é uma ofensa contra o imperador, isso é crime de morte, você vai morrer. Nega, não nego, então morre. E matava os crentes. A igreja que estava em Roma era extremamente perseguida, meu querido, porque eles estavam na capital do império, no lugar onde, se desconfiassem que você era crente, já tinha uma espada no seu pescoço. Aí o Paulo diz assim, vamos louvar a Deus pela perseguição? Aí eu imagino os irmãos da igreja de Roma dizendo assim, esse Paulo ficou doido mesmo. Como que eu posso louvar a Deus pela perseguição? Aí ele fala, porque se não fosse a perseguição, nossa fé não seria provada. E se a fé não fosse provada, não alcançaríamos algo genuíno diante de Deus. E sem algo genuíno diante de Deus, ninguém pode ser verdadeiramente reconciliado com Ele. O que é que Paulo está falando? As dificuldades da vida nos espremem para caber na porta que é estreita. Porque eu não sei se você sabe, mas não teve reforma na porta não, ela continua estreita, e nós, cheio de mimo, cheio de reclamação, cheio de vontade, cheio de murmuração, cheio de bagagem, cheio de pecado, cheio de não sei o quê, cheio de opinião, cheio de não passa na porta não, meu querido, é muita coisa para passar na porta, a porta é estreita, só passa você sem nada, arrependido, renunciado, abandonado. Eu não quero nada, não quero minha vontade, não quero meu desejo, não quero minha opinião, não quero nada, não quero meus diplomas, não quero meus cursos, não quero meu dinheiro, quero nada, eu só quero Jesus. Passou, aí passou. Porque a porta é estreita, dá para passar carregando nada. E o Paulo está dizendo assim, ó, as tribulações produzem perseverança. Como é que nós seremos perseverantes se a gente não enfrentar dificuldade nenhuma? Foi tudo fácil. Você não precisou ser perseverante, você não aprendeu a ser perseverante. Só que não será tudo fácil todas as vezes. Aí o que é que Paulo está dizendo? Os problemas da vida é a maneira que Deus nos ensina e nos treina
a ser perseverantes, para quando vier o problema de verdade, a gente já está treinado para enfrentá-lo sem cair. Quem entendeu? Portanto, o que aquele povo viveu com Neemias foi o primeiro estalo dessa grande verdade que depois Paulo traz para a igreja de Roma. Não importa o tamanho do problema, não importa a profundidade, a altura ou a largura da tribulação, da adversidade, da enfermidade, da infidelidade, da deslealdade. O que é que fizeram com você? O que é que está te chateando? O que é que está te desanimando? O que é que está te impedindo de avançar na obra de Deus e fazer a terra se alegrar ao seu redor? Ah, porque eu tenho esse motivo, eu tenho aquele motivo. Ah, você quer um motivo para desanimar? Vou te dar um de verdade. Olha o que você merecia aqui, ó. Pois bem, mas Deus provou o seu amor para conosco, porque sendo nós ainda mimados, sendo nós ainda chorões à toa, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e nos dar o motivo da nossa alegria, porque em Cristo fomos reconciliados com Deus. Você quer motivo para sorrir? Você tem o Senhor. A alegria do Senhor é a sua força. Você quer motivo para sorrir? Crendo em Cristo, você é reconciliado com Deus. Isso te garante a vida eterna. Portanto, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Por mais que eu sofra durante 100 anos, 100 anos de sofrimento, 100 anos de enfermidade, 100 anos de lágrimas, 100 anos de escassez, 100 anos de deserto. O que são 100 anos comparados com toda uma eternidade, que não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter escassez, não vai ter deserto, não vai ter falta de nada, porque estaremos na presença dEle, e junto com Ele não falta nada, porque Ele é a fonte de tudo. Quer motivo para sorrir? Você tem o Senhor. Quer motivo para sorrir? Você é reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Quer motivo para sorrir? Você tem a vida eterna para louvar a Deus, e lá terá um grande banquete, as bodas do Cordeiro, e lá não vai faltar nada, e lá só vai ter, sorriso no rosto. Porque lugar de ranger os dentes é outro lugar. O lugar para onde nós vamos é lugar de mostrar os dentes. Aleluia! Eu estou salvo, vida eterna, oh glória, não tem mais doença, não tem mais perseguição, não tem mais traição, não tem mais infidelidade, porque aqui não entra mais o pecado, olha só, estamos livres de tudo. Aí sim, essa história simboliza o nosso destino final, porque o povo sai da Babilônia, que representa esse sistema pecaminoso, mundano, e vai para Jerusalém. Só que o povo, na Jerusalém geográfica, teve que trabalhar para reconstruí-la para poder viver. Mas nós não vamos para Jerusalém geográfica, nós vamos para Jerusalém celestial. E lá não vai precisar trabalhar, sabe por quê? Porque já tem um trabalhando por nós, quando chegar lá vai estar tudo pronto. Ou você se esqueceu do que ele disse? Calma, eu vou preparar as moradas de vocês. Quando eu vier buscar, é porque já está tudo pronto. Louvado seja Jesus! Ele foi na frente, para que quando a gente chegar, não tem que fazer mais nada. Tetelestai, está consumado. Ele fez tudo, Ele fez por todos os que creem nele, e Ele vai vir para nos buscar, vai vir para nos levar, e na Nova Jerusalém, na sua presença, estaremos por toda a eternidade. Eu não sei você, mas crer nisso me dá vontade de rir. É motivo suficiente para fazer a terra se alegrar. Tenha Jesus no seu coração, o Senhor. Tenha a lei de Deus mostrando para você o quão pecador você é. Tenha
a paz com Deus, reconciliado com Ele, e tenha a esperança de que a vida eterna é logo ali, em breve, estaremos lá. Bota um sorriso no seu rosto, faça a terra se alegrar com a pregação da lei, porque ela é fonte da nossa alegria. Amém.